minha gente, tudo certo? Vamos nessa então falar sobre o Internacional 3, Bragantino 1, que acaba de acontecer no Estádio de Bragança Paulista. Não é mais aquele tradicional do Bragantino, porque a Red Bull deve remodelar aquele estádio, eles fizeram no outro, mas o fato é que o estádio é bem bonitinho, tá? Gramado bom e o Internacional venceu. Muito mais, gente, do que, bom, o Inter de volta à primeira página do Brasileirão, agora 4, 5 pontos da Libertadores ou da pré-Libertadores, que vamos lá, né? Cai pro Flamengo, que não é nenhum absurdo. Tem que, no mínimo, recuperar e salvar o ano chegando na Libertadores do próximo ano. O Inter precisa ter esse objetivo. Mas muito mais do que isso, ainda há uma esperança. O pulso ainda tá pulsando pra gente imaginar, olha, numa dessas o Roger acha alguma coisa, o histórico colorado de ir bem contra grandes. Robin Hood, né? Vai bem contra os grandes, mal contra os pequenos. É histórico do Internacional isso, e automaticamente a gente pode ver assim, bom, opa, peraí. Tem alguma coisa produtiva no que aconteceu nessa noite. O Internacional foi a Bragança, Ricardo Matias guardou 2 vezes, quase fez o terceiro, velho. Mas quase, ele tem o faro do gol e é centroavante. Chegou lá de fora do pé, errou, não importa. Pelo menos é finalizador, coisa que Borré e Ener Valencia não estavam fazendo. E ainda, as mudanças, adaptações na forma de jogar do Roger Machado, pra mim, fazem toda a diferença pra imaginar. Peraí, contra o Flamengo talvez possa dar bom. Aliás, já deu bom pra mim. Eu aqui, ó, vou ser sincero com vocês aqui, como eu sempre faço, né? O JB mostra quando o JB vai lá e se quebra. Eu já mostrei meu celular, já mostrei no Debate da 7, Debate Raiz, tudo quando eu errava eu mostrava lá que, ó, páginas e páginas de erro na KTO. Mas eu sempre aposto 5, no máximo 10 pilinha, e aí automaticamente eu digo, ó, cara, perdi pouco. A hora que eu acertar vai dar muito bom. Eu coloquei vitória do Inter com gol do Alan Patrick no Odão. Quem acompanhou aqui no canal viu! E aí eu botei 10 pra sair com 70 e alguns quebradinhos. Ou seja, numa tacada, eu recuperei tudo que eu tinha perdido já em 1, 2 semanas. Basicamente, apenas acertando um palpite. É assim que funciona. Se tu quiser, pra brincar, pra te divertir, ir na KTO, sabendo que lá é entretenimento, ninguém vai ficar rico da noite pro dia, mas tu quer uma casa que é segura, que tem toda a sua raiz ligada ao Rio Grande do Sul, que vai tirar toda a assistência se tiver algum problema, tem humanos que vão conversar contigo e que, claro, é confiável, é seguro, ó, recebeu, acertou, vai ganhar. Não tem conversa na KTO. Quer? Na descrição do primeiro comentário vai ter o link personalizado do JB. Tu me dá uma moral gigantesca se tu ir por lá. Tu me ajuda pra caramba. Eu não ganho nada por isso, mas os caras da KTO dizem, pô, o JB, a gente faz merchan lá com ele, o JB mostra a real e o povo vem com ele. Então, dá essa moralzinha pro JB aqui na descrição no primeiro comentário. Te cadastra no meu link, beleza? Gente, olha só. O Roger fez o que se espera dele. É a primeira questão e até o elogio que a gente precisa fazer. Porque assim, o Inter não tá jogando bem, o Inter não tá conseguindo performar, caiu pro Fluminense, não dá pra ficar. Sabe aquela história que eu até brinquei no Debate Raiz esses dias? Que tem um meme na internet de um cara que diz, ó, se não mudar, não muda. Se continuar, continua. Pois é assim. Se o Roger não fizer nada, não vai mudar. E o Roger fez. Ele colocou o Ricardo Matias na vaga de Borré e Ener Valencia, já é um cartão de visitas para dizer, opa, tem alguma coisa aqui. Ele retorna com o Bruno Tabata na meia ponta pela direita, e o Bruno Tabata já tinha explicado pra gente, embora não tenha ido bem na partida, tá? Mas é uma mudança. E ele explicou, olha, eu não me importo de jogar ali pela direita, mas desde que eu seja meia e não ponteiro. E aí tem o Alan Rodrigues, que aí não é o Roger que tá inventando a roda, era o cara que não foi inscrito na Copa do Brasil. Talvez esse menino possa dar uma qualidade de jogo tão grande na abertura do meio campo, dentro daqueles 3 problemas que eu insisto que o Internacional tinha. A articulação de jogada atrás, o Wesley sendo decisivo e o centroavante que faz gol. O Roger talvez tenha definido 2. E esses 2 melhoraram o terceiro, que era o Wesley sendo mais decisivo. E aqui a gente precisa pontuar. O Inter teve uma melhoria absurda. Nós temos que começar pelo Ricardo Matias, tá? O Ricardo Matias começa... o primeiro gol do Inter só acontece no Brasil, tá? Na Europa, taticamente, esse tipo de lance não é aceitável. O lateral esquerdo, Bernabé, conecta com o Wesley, ponteiro esquerdo, num lance que ele é reto. É um lance que na teoria é muito fácil de marcar. E eu não tô criticando o time do Inter, eu tô dizendo, cara, na Europa, se acontece um gol assim, os caras eles enlouquecem. Porque tu tem que estar bem posicionado pra marcar.
grandes técnicos europeus não deixam tu fazer esse lance reto assim, porque na teoria tu tem que fazer o passe na diagonal, tu tem que tentar alguma coisa diferente, passe entre linhas, tu tem que quebrar a linha, tu tem que fazer alguma coisa pra mexer, porque na teoria tu vai ser bem marcado. Mas no Brasil isso é aceitável, o Bernabé conecta com o Wesley, que faz o cruzamento, e o Ricardo Matias, centroavante, né? Olha que loucura, ter um centroavante que faça gol faz toda a diferença. Pois é, não acontece com o Borré, não acontece com o Valência, acontece com o Ricardo Matias. E o menino ainda marca um gol no segundo tempo, e ele marcou 2, quase o terceiro. Cara, assim, ele teve mais 2 oportunidades, uma última que é no comecinho, 30 segundos do segundo tempo, ele recebe a bola na entrada da grande área, invade a área, bate com o lado de fora do pé e quase marca um gol. Mas assim, não vou falar absolutamente nada, esse menino pra mim se garantiu já, inclusive como titular contra o Flamengo. O Roger fala corretamente várias questões sobre ele. Olha, mascarado, não se dedica tanto nos treinos, precisa ser um cara que aguenta mais a pancada, porque daí ele leva a pancada e depois murcha, para de jogar e tudo mais, e o Inter tá tentando lapidá-lo. Beleza, Inter, faz a lapidação, mas assim, se ele entrar e fizer 2 gols por jogo, se ele entrar e fizer 1 gol por jogo, se ele a cada 2 jogos guardar 1, que é a média de grandes centroavantes pelo mundo, deixa. O Borré não faz isso. O Ener Valencia não faz isso. Aliás, o Borré entrou e perdeu um gol de cabeça numa jogada muito parecida com a do primeiro gol, que é conexão do Bernabé, aí era o Vitinho cruza e o Borré de cabeça perde o gol. Então, velho, bota o Ricardo Matias e seja o que Deus quiser. Ali, eu também preciso falar sobre, lembra? 3 problemas crônicos do Inter, articulação de jogadas, Wesley parou de jogar, galhardou e o centroavante não faz gol. Bom, centroavante resolvido. O outro, cara, o Alan Rodrigues entrou e assim, eu preciso dizer, tá? Ele foi o motorzinho do time do Inter. Ele foi o cara que deu o toque de velocidade. Pega, toca, vem, vai, volta. Poxa vida, o Bruno Henrique estava sendo extremamente burocrático. O Bruno Henrique estava sendo aquele cara que pega a bola, para, olha, toca pro cara que tá mais perto, vem, não tem nada diferente que sai dele. E era um cara que tava ali sempre bem posicionado, mas sempre com passes óbvios. O Thiago Maia era ainda pior, porque o Thiago Maia, como primeiro ou como segundo volante, o Thiago Maia jogou hoje, mas como primeiro e segundo volante era passe pro lado, pra trás, pro lado, pra trás, pro lado, pra trás. No primeiro jogo contra o Fluminense, nem preciso dizer o que ele fez, aquela recuada de bola que gera o primeiro gol dos caras. No segundo, bom, o Ronaldo é o maior culpado, mas, cara, é uma bola que não precisava ser recuada pelo Thiago Maia e que ele recua, porque ele só sabe fazer isso. Olha que coisa boa, tem um volante que é motorzinho de time que quer colocar o time pra frente. Melhor aí. E sabe daí quem é que melhorou? Wesley. Wesley participa ativamente do primeiro gol, cruzamento dele, e do segundo gol, que é um lançamento dele para um pênalti. Acho, tem que marcar, tá na regra, tem que marcar, não tem o que fazer, a interpretação brasileira é essa, mas eu acho, cara, um absurdo, na minha visão, é criminoso, com um cara que tá subindo aqui assim e a bola bate na mão dele. Cara, o cara não tava com o braço aberto assim, ele tava com o braço aqui, ó. Não tem muito o que fazer, sabe? Tu vai fazer o quê? Tu vai fazer assim, ó, vai subir pra cabecear assim. Depois até na transmissão os caras elogiaram um jogador, acho que foi do Inter mesmo, que caiu de joelho aqui assim com os braços pra trás e tal. Pô, uma coisa é tu não estica o braço, mas tu tá correndo aqui, enfim, marcaram um pênalti, a regra manda essa, é só um desabafo meu aqui sobre, né, também tenho meus pensamentos sobre o que acontece no futebol brasileiro. Mas aqui eu preciso só pontuar, melhorou. Tem coisas melhores acontecendo. Foi um jeito melhor de jogar. Embora, óbvio, o Rocher teve que fazer 2 defesas, uma no primeiro, outra no segundo tempo, né? O Juninho salvou uma em cima da linha. O Inter teve, o Bragantino no primeiro tempo foi até melhor do que o Internacional se a gente pegar em nível de atuação. Na segunda etapa não. Na segunda etapa o Inter controlou e aí já com o resultado a seu favor conseguiu melhorias. Preciso colocar aqui o Rocher pra mim. Cara, assim, poxa vida, cara, o gol que o Inter tomou, acho que o Rocher podia, né, era um gol bem defensável ali e tal, mas o Rocher tá com crédito. A bem da verdade, ele voltou e ele fez defesas que o Antony não tava fazendo. O Antony já tava aceitando alguns gols e o Rocher entrou e melhorou essa situação. Então absolutamente não vou criticar essas questões. Tem pontos a melhorar? É óbvio que tem pontos a melhorar, sabe assim? A gente precisa olhar assim, não tá tudo bem, o Borré perdeu esse gol, feito que eu te falei, o Rocher também teve essa questão, o Alan Patrick acho melhor, o Inter num jeito de jogar um pouco mais parecido com lá atrás, fazendo pressão. Esse lance aos 30 segundos que eu disse que o Ricardo Matias perdeu o gol, é um lance que o Inter tá todo no ataque, e o Alan Patrick ele vira, o Inter jogou
basicamente no mesmo esquema, com pequenas variações de modificações de jogadores. Por exemplo, o Tabata como um meia pela direita, mas que caía muito pelo centro. O Alan Patrick jogando um pouco mais no centro, saindo para a esquerda, mas que várias vezes, e isso aconteceu inúmeras vezes na história do Alan Patrick do Inter agora, se somando como se for um segundo atacante do Inter. E principalmente também fazendo a pressão. Alguns pequenos ajustes que nem são correções absurdas, mas que o Roger já tinha feito lá atrás e que agora retoma. E que talvez contra o Flamengo, numa nova maneira de jogar, num novo jeito, possa dar bom, como eu estou dizendo aqui nesse vídeo para usar a mesma expressão. Então essa para mim é a expectativa. Primeiro, a esperança de gol com o Ricardo Matias, de um segundo volante que melhorou a saída de bola, ajudou o Alan Patrick e ajudou também o time, por exemplo, o Wesley, não pode ser coincidência que ele jogou melhor. Ainda tem pontos, não gostei do Tabata. O Tabata, cara, tem dois lances, uma bola invertida no primeiro tempo, tem um contra-ataque entregue no segundo, tem uma falta que ele faz na entrada da grande área, assim, cara, eu achei que tinha sido pênalti, aí depois no replay vi que não foi pênalti. Achei que o Tabata não foi tão bem assim, mas tem evolução no time do Internacional. Mais do que, talvez na semana que vem, daqui a 2 semanas a gente esteja dizendo, ó, só vai sobrar isso, mais do que estar mais perto da pré-Libertadores, que passa a ser um objetivo, o Inter ganha um sopro de esperança, de expectativa para passar pelo Flamengo na Libertadores da América. E isso, obviamente, precisa ser comemorado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.